Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e a primeira regra do Clube da Luta é que você não fala sobre o Clube da Luta. Bem, hoje nós vamos quebrar essa regra. Bem, o Chuck Palahniuk, ele nasceu no estado de Washington, se formou na Universidade de Washington também, e esse livro, Clube da Luta, é o livro mais famoso dele, e inclusive foi o primeiro. Não foi nem o primeiro que ele escreveu, mas foi o primeiro que ele lançou, e desde então sua obra fez inclusive relativo sucesso, especialmente por conta do lançamento do filme Clube da Luta, o filme homônimo, que nós detalharemos um pouquinho mais adiante. Esse livro, Clube da Luta, ele tem um narrador que não tem nome, e é um narrador que é uma espécie, vamos dizer assim, de funcionário burocrata que cuida de recalls. O recall é assim, é quando você chama os proprietários de determinado equipamento que tem algum problema, que o próprio fabricante percebeu esse problema e isso pode acarretar uma consequência lesiva para o consumidor, né? Às vezes até consequências fatais. Por exemplo, isso é muito comum com carros, né? Então vários carros, de vez em quando o fabricante chama, ó, vamos lá, quem tem o carro de chassi tal até o chassi tal, tem que ir lá para corrigir determinada peça, determinada coisa que está dando problema e que pode ocasionar um acidente, né? Uma coisa mais grave. Porém, a função aqui desse narrador sem nome é que ele faz uma análise muito criteriosa, com fatos e dados ali, bastante, sabe, bem minuciosa, para saber qual é o custo de fazer o recall e qual é o custo se a empresa não fizer o recall. Porque o que acontece? Digamos que a empresa está fabricando um carro que a cada 10 mil unidades vai dar um problema lá no conjunto da direção. Mas quantos vão ocasionar um acidente de fato grave? Esse acidente é fatal? Qual é o custo da indenização por um acidente fatal caso a pessoa venha a processar a empresa? Porque ela pode pensar que foi porque estava em alta velocidade, pode pensar que foi porque tinha bebido, pode pensar porque foi uma direção imprudente, ou seja, nem todo mundo que tenha sofrido um acidente por conta de um erro da empresa vai acabar efetivamente processando a empresa. Ou às vezes pode ser um país como o Brasil, em que o judiciário é amplamente favorável às corporações. Ou seja, há de se fazer um cálculo minucioso para ver se vale a pena. Então a função dele, né, ele é não só um burocrata, mas vamos dizer assim, é uma função muito sórdida, né, muito infame, é um serviço absolutamente venal, que não está nem aí para a segurança das pessoas, nem aí para a integridade, vamos dizer assim, das corporações, para saber se elas queiram o melhor dos seus consumidores, nada disso, só querem assim, saber de lucro mesmo, é o primado do lucro e o resto que se exploda. E essa sociedade neoliberal que é de fato erigida dessa forma, aqui começa, vamos dizer assim, a primeira crítica, né, meio que tácita, assim, meio em latência, que é feita no livro, né? A hipocrisia do sistema, e ele ali é considerado uma espécie de burocrata comum, burocrata normal, como se ele não estivesse fazendo nada de errado, quando efetivamente está. Então, esse narrador, ele é um sujeito relativamente bem sucedido. Ele mora em um apartamento muito grande, ele é cheio de parafernálias, é um apartamento que ele vem a destacar, né, que tem 40 centímetros de concreto de cada lado, implica dizer que ele não escuta ninguém escuta ele, né, ele é hermeticamente fechado, ou seja, completamente dissociado das suas pessoas, da sua convivência ao redor, e ele é um sujeito que, apesar de ser bem sucedido, você percebe assim que tem alguns problemas, né? Porque, por exemplo, ele mora em um apartamento enorme, cheio de parafernálias, cheio de coisas que ele mesmo diz que talvez não use tanto, mas ele mora sozinho. Ele não fica com ninguém, então ele tem aquele apartamento enorme para quê? Atende a quem? Né? Atende ele chegando tarde, às vezes ele tem que viajar, ou seja, ele nem consegue ficar tanto assim no apartamento, ele não tem vivência comunitária, ele não tem vivência com ninguém, ele não tem família, ele não tem amigos, não recebe ninguém, então ele é um sujeito absolutamente solitário. E assim, aqui a gente começa assim, as críticas à vacuidade do sistema neoliberal, a todas as suas contradições, porque a existência humana, ela é prenha de significados na medida em que você tenha relações de vivência, relações baseadas em comunhão, fraternidade, partilha, solidariedade, inclusive solidariedade abstrata, onde você faça seus amigos, você crie relações estáveis, perenes, duradouras com os membros de sua própria espécie. Quando você é absolutamente autocentrado, uma sociedade erigida de forma individualista, competitiva, todos contra todos, ou seja, isso vai acarretar uma série de problemas, inclusive a solidão que ele vivencia. E essa solidão, me parece, vamos dizer assim, ela é ainda mais obsedante na medida em que ele vive na cidade, ele vive num apartamento, ele vive num prédio, quer dizer, está cheio de gente ao redor. Porque, vamos dizer assim, se você vive na zona rural, na zona um pouquinho mais afastada, quando você está mais solitário, isso, vamos dizer assim, é um aspecto quase que intrínseco à condição que você está vivendo. Mas não é o caso quando você está na cidade. Eu não estou falando aqui daquela solidão que é buscada pela pessoa, ou seja, aquela solidão em que você quer, vamos dizer assim, sopesar o que aconteceu, balancear alguma coisa, conversar consigo mesmo, refletir, tentar equilibrar a sua vida. Não, eu estou destacando aquela solidão
solidão que é, vamos dizer assim, obrigada, a qual você não gostaria de passar, mas você é constrangido a fazê-lo. Ou seja, você queria talvez ter contato com alguém, queria ter um relacionamento mais estável, um relacionamento mais perene, mas você é obrigado a ficar sozinho. E, reitero, na medida que você sofre com essa solidão no meio da cidade, no meio de um monte de gente, às vezes no meio de milhões de pessoas ao redor, essa solidão é proporcionalmente, ou seja, ela é relativamente ainda mais aguda do que se vivesse em um local mais apartado. Há uma frase muito famosa, dita por um barbudo mais de 150 anos atrás, dizendo o seguinte, que a valorização do mundo das coisas, ela cresce em proporção à desvalorização do mundo dos seres humanos. E, de fato, vamos dizer assim, nesse mundo capitalista neoliberal que a gente vive, a felicidade, habitualmente, ela é vinculada ao consumo. Ou seja, na medida que você compra, na medida que você obtém algum tipo de produto, é ali que estaria vinculada a sua felicidade. É isso, particularmente, que toda uma massa publicitária, uma avalanche publicitária vai querer, vamos dizer assim, através do seu bombardeio contínuo. Parece que não há um poro do nosso corpo que não seja bombardeado, massacrado por esse tipo de mensagem. É isso que eles vão querer dizer, né? Que a gente só vai ter felicidade quando a gente consumir os mais variados tipos de produtos. Carros, roupas, eletrodomésticos, remédios, e etc, etc, etc. A questão aqui, quando você põe uma lupa na história, né? As poucas pessoas que vão conseguir usufruir desse consumismo, vamos dizer assim, né, no final do arco-íris, né, não há pote de ouro, ao contrário, o pote lá está vazio, né? Eu já tratei desse tema aqui do consumismo em vários vídeos aqui no canal, por exemplo, do Zygmunt Bauman, né, tem o Modernidade Líquida, que é o magnus opum dele, mas também existe outro que é o Vida para Consumo, outro que é a Globalização, as Consequências Humanas, o Mau Estado da Pós-Modernidade, o Capitalismo Parasitário, ou seja, o tema do consumismo é um tema bastante recorrente no Zygmunt Bauman, e outros autores já tem aqui também, por exemplo, o livro As Origens da Pós-Modernidade, do Perry Anderson, tem vídeo aqui no canal também. Também já tratamos sobre isso no livro do David Harvey, Condição Pós-Moderna, tem vídeo aqui no canal também. Eu aproveito para informar que os trechos selecionados de todas essas obras que eu citarei aqui, bem como prova do próprio Clube da Luta, estará aqui também no box de informações. Então, se você perdeu aqui, pode ficar tranquilo, estará aqui no box. Eu recomendo muito, porque é uma análise muito intrínseca, e para quem quiser desdobrar, vamos dizer assim, esse tema que é tratado aqui nesse livro de maneira bastante provocativa, haverá vários livros aqui, eu recomendo bastante, há várias pepitas de ouro lá. É fato assim que também a gente não pode ignorar que nós vivemos no Brasil. E aqui a nossa situação socioeconômica média ela é muito diferente dessa questão do consumismo, porque aqui, como a pobreza é muito intensa, nós vivemos em um país periférico, ou seja, ele é muito diferente dos países centrais do capitalismo, que pode se dar o luxo de um consumismo muito mais intenso, né? Aqui não, a pobreza é o que graça, mais de 100 milhões de compatriotas nossos estão, enquanto eu gravo esse vídeo, em estado de insegurança alimentar, ou seja, não sabe se vai ter o alimento, às vezes come uma refeição e não faz outra, ou seja, o estado aqui é caótico, né? Então assim, existe até aquela frase aqui bastante recorrente, né, dizendo o seguinte, olha, esse dinheiro não te faz feliz, então me dê o seu dinheiro e vá seguir com a sua vida, né? Vá ser feliz sem ele. É lógico que isso é uma provocação, vamos dizer assim, né? Então assim, esse livro, né, o Clube da Luta, ele é muito focado na sociedade estadunidense, né? No American Way of Life e com as demandas e problemas que eles têm lá. Os nossos problemas aqui são outros, porque a pobreza, ela vai tolir de tal maneira, ela vai impor tantas sanções, ela vai impor tantas restrições, que a pessoa vai, obviamente, vincular a sua infelicidade a isso que está atormentando, cingindo naquele presente momento. A questão, e a gente pode observar que não só lá, mas também aqui no Brasil, muitas e muitas pessoas de classe média alta, com os mais variados tipos de problemas psicológicos, tomando remédios vários, tomando remédios para dormir, lotando consultórios de psiquiatras, de psicanalistas, de psicólogos, fora aqueles que não, vamos dizer assim, têm um tratamento adequado, vão lá atrás de coach, essas porra aí. Então, assim, o problema é muito grave, né? O problema é muito grave a despeito de, vamos dizer assim, não ser a média aqui no Brasil. E é interessante, assim, que uma série de burgueses aqui gostaria que o nosso país se tornasse uma espécie de Estados Unidos do Sul, né? Eles acham que tomando aquelas medidas neoliberais isso aconteceria. Isso é uma piada, né? O Brasil nunca vai se tornar os Estados Unidos do Sul, até porque o fato de haver uma potência tão grande no nosso mesmo continente, ela não vai ver com bons olhos a ascensão de outra potência aqui também. Ela vai tolir de todas as maneiras que puder. Quem acompanha aí a guerra comercial que acontece hoje entre China e Estados Unidos, que os Estados Unidos está vendo outra potência emergir e não pode observar isso com bons olhos. Imagina uma que fosse no seu próprio continente. Quem quiser um aprofundamento sobre esse tema aqui, pode clicar aqui no vídeo sobre um livro Dialética da Dependência do Rio Mauro Marini. Mas digamos que, vamos dizer assim, essas ações fossem tomadas, digamos o Brasil desse certo e a gente chegasse lá, vamos dizer assim, a ter um país com um desenvolvimento socioeconômico maior, etc, etc, etc. Bem, se tudo desse certo, a gente observa o que aconteceria aqui que é descrito nesse livro, né? Tudo daria errado. Ou seja, isso é um pouco contraditório, mas dizer o seguinte, quando chegasse lá, ao final desse consumismo todo, haveria uma vacuidade, né? Haveria um vazio, uma superficialidade e não estariam completos, assim, aquelas relações humanas
sociais que dão efetivamente significado à nossa existência. Relações, como eu disse, né, de companheirismo, de fraternidade, de amizade, de solidariedade, ou seja, ou para quem é cristão, né, de amor ao próximo, de vivenciar propriamente o cristianismo aqui, de ter um relacionamento com outras pessoas que não seja baseado em ideais de competitividade, de estranheza, de diferenciação, aí que, claro, vão se transbordando nas mais variadas, vamos dizer assim, problemáticas, né, de racismo, de machismo, etc, etc, etc. E esse narrador, na medida em que ele sofre, é uma pessoa solitária, esse emprego, vamos dizer assim, é um tanto quanto contraditório, ele é um burocrata, trabalha, sabe, naquele escritório, lá, então, ou seja, ele não tem uma felicidade. E o que acontece, então? Ele acaba sofrendo com uma insônia pavorosa, né? Ele passa noites e mais noites sem dormir, ele está sofrendo muito, aquilo está, por óbvio, atrapalhando a atividade dele laboral, então, assim, ele está em estado catatônico. E, vamos dizer assim, buscando uma solução para isso, ele vai numa espécie de autoterapia. Ele começa a frequentar grupos de apoio, né, que são muito parecidos com aqueles, como Alcoólicos Anônimos, né? Ou seja, junta lá pessoas que estão sofrendo daquela mesma demanda, por conta daquela mesma problemática, vão contar a sua situação, o que eles estão vivendo, a forma como eles estão lidando, aquilo que eles estão sentindo, e vão ter ali um apoio psicológico muito intenso, né? Porque são pessoas que estão passando pelo mesmo problema. Entretanto, ele não vai só no grupo como Alcoólicos Anônimos. Ele vai em grupo, por exemplo, com pessoas que estão em estado terminal por causa de câncer e outras doenças. Então, os grupos que ele frequenta são grupos extremamente lúgubres, extremamente tétricos, sabe? E nesses grupos, ele se sente muito melhor. Eu creio, né, eu deduzo que por causa de dois motivos. O primeiro, porque ele vivencia ali, eu acho que pessoas que estão em um estado pior do que o dele. Eu acho que você se sente relativamente melhor quando você vê alguém que está sofrendo mais do que você, né? Há uma frase, não sei se é do Voltaire, não me lembro agora o autor, que diz o seguinte: há algo no fracasso dos nossos amigos que não nos desagrada. E essa frase provocativa quer dizer o seguinte, que bem capitalista, aliás, também, quer dizer o seguinte: quando você vê outro pior, fala, não, então eu estou melhor. E outro aspecto também é que nesses grupos ele vivencia, de certa maneira, a comunhão humana que ele não tem na sua própria vida. Através, sabe, daquele sofrimento compartilhado, através daquele apoio mútuo que um dá para o outro ali, ele vivencia os ideais de fraternidade que eu já destaquei aqui. Na vida dele não tem, ele não passa por isso. Ali naquele poço de sofrimento, sabe, no meio daquele mar de dor, no meio daquele, sabe, coisa mais lúgubre que você puder imaginar, ali ele se sente, vamos dizer assim, acolhido. E ele também acaba acolhendo. E por conta disso, vamos dizer assim, o sono dele se tranquiliza, ele dorme que nem um bebê. Então ele está com a vida dele, vamos dizer assim, ele está achando que está, sabe, se recondicionando, está voltando ao normal e tal, até que uma mulher começa a frequentar os mesmos grupos que ele. E ele percebe que a mulher não tem os problemas da mesma forma que ele. Ou seja, ele vendo-a, ele acaba, vamos dizer assim, se sentindo desmascarado. E a tranquilidade que ele sentia, o afeto que ele sentia, aquilo vai tudo por água abaixo. Ele volta com a insônia pavorosa, até pior do que antes. Ele se sente muito incomodado com a presença da mulher, que é uma espécie de espelho, né? Então, assim, ele vê que ele é um charlatão, vamos dizer assim, mas até então ele não sentia isso. Que ele estava ali apoiando e sendo apoiado. Mas com a presença da mulher, é assim que ele se sente. E essa mulher, aliás, por óbvio também, repleta de problemas emocionais muito graves, né? Por isso está participando de um grupo como esse. Eles vão acabar meio que brigando, mas depois também se relacionando a despeito de os problemas dela, que também são graves, mas não tão graves quanto o do narrador. O dele realmente é um nível, vamos dizer assim, desproporcional, né? O cara está lá no ápice, né, da loucura, da paranoia. E assim, logo no início do livro, você já tem uma noção que o narrador, ele é uma pessoa com graves problemas mentais, né? Que você percebe as dificuldades que ele está passando, percebe como ele é um narrador pouco confiável, e você já passa a ter desconfiança em relação àquilo que ele está falando, o que vai permitir uma leitura mais balizada, vamos dizer assim. E nesse momento que ele está vivenciando mais uma crise, ele vai conhecer um sujeito chamado Tyler Durden, e o Tyler Durden, ele é, vamos dizer assim, uma espécie de inverso ao dele. Esse Tyler Durden, ele é um sujeito sexy, ele é bonito, ele é confiante, ele é intenso, ele é provocativo, ele é valente, ele é forte, ou seja, é exatamente o inverso dele, que ele é um sujeito, vamos dizer assim, um paspalho, né? Ele é um qualquer. E não, esse Tyler Durden não, ele é o cara, vamos dizer assim. E é muito interessante porque esse Tyler Durden não só é um antagonista em relação a ele, mas parece que ele já vai dando respostas ao narrador que ele não tinha observado. Então, por exemplo, o Tyler Durden também tem um emprego, talvez até um emprego mais desqualificado, ele é um emprego que ele vai passar mais raiva, mas vamos dizer assim, quando ele é oprimido, ele já rebate os problemas de imediato. Então, por exemplo, ele vai trabalhar de garçom numa festa. Então tem lá aqueles magnatas, aquelas pessoas que exigem ser muito bem tratados, que desrespeitam as pessoas que estão na escala hierárquica inferior,
superior, etc, etc. O que o Tyler Durden faz? Já vai pegar a comida ali que ele vai servir para aquelas pessoas, já vai ali dar uma caprichada através das suas partes íntimas e depois servir a elas. Então assim, ele sofreu, mas ele já rebateu ali aquele sofrimento de imediato. E é assim o tempo todo, né? Ele toma porrada e já dá de volta. Enquanto que o narrador, ele ficava entubando, né? E por conta disso ele vai sofrendo cada vez mais e mais, de tanto que entuba a quantidade de sofrimento e de uma vida, vamos dizer assim, que não tem significado nenhum. E no meio desse caminho, vamos dizer assim, o apartamento em que ele vive, que tem aquelas paredes muito grossas, como eu destaquei, né? Ele está viajando e o apartamento explode, teve um vazamento de gás lá, ele fica sem residência, perdeu, vamos dizer assim, aquilo que ele tinha, que dava um pretenso significado, ou um pseudo-significado à vida dele, fica sem residência, perdeu os móveis todos, e aí ele, vamos dizer assim, começa a se relacionar mais com o Tyler Durden e acaba até indo morar com ele. E ele sai daquele apartamento que era, vamos dizer assim, muito vazio, superficial e tal, mas ele vai morar num muquifo, um muquifo mais completo que você puder imaginar. E nesses diálogos com o Tyler Durden, que ele vai se aproximando cada vez mais, o Tyler Durden pede para brigar com ele. Aí ele, não quero, o que é isso, rapaz? Você tá louco e tal, o que é isso? Ele, não, para me dar um soco aqui. E fica desafiando, até que de fato o narrador vai e bate nele, o Tyler Durden depois vai bater também, eles vão ali cada vez mais brigando, tem uma luta mesmo, que é o término da luta, né? E acho que qualquer pessoa que passa por uma atividade física mais intensa, quiçá jogar bola, quiçá o sexo, quiçá uma corrida, enfim, você, vamos dizer assim, né, tem o seu cérebro preenchido de endorfina e serotonina, né? Os neurotransmissores relacionados ao prazer, à satisfação e que por si vão aplacar também os sentimentos de angústia, de estresse, etc. Então ele se sente muito bem depois daquela briga, depois daquela porrada, entendeu? Que eles brigaram, não interessa bem quem ganhou, interessa que eles descarregaram sua testosterona, descarregaram seus hormônios, que fizeram aquele esforço físico intenso, eles se sentem bem com aquilo, o Tyler Durden já sabia, parecia que ele já sabia que ia se sentir tão bem assim, e eles têm a ideia de espraiar esse tipo de prática para outras pessoas que também querem dar vazão aos seus instintos, que também querem dar vazão a esse lado animalesco, por assim dizer, né? E aí está formado o Clube da Luta, do qual, aliás, a primeira regra do clube é que não se fala sobre o Clube da Luta, mas eles falam pra caramba do clube, né? Tanto que ele cresce assim, de maneira assustadora. E assim, esse grupo só vai crescendo, vai tomando, vamos dizer assim, cada vez mais corpo, e eles percebem que, vamos dizer assim, eles estão ali lutando por causa de um problema maior, eles percebem que eles estão ali, vamos dizer assim, como os bonecos lutando, né? Então, assim, eles querem também resolver esse problema maior que está acarretando a necessidade que eles fiquem ali se esmurrando, né? Então, assim, ante uma sociedade capitalista, neoliberal, injusta, cruel, sórdida, infame, o que eles querem fazer com ela? Eles não querem, vamos dizer assim, superá-la, eles não querem corrigi-la, eles querem destruí-la. E assim, o que sobra, né, nessa destruição assim, é uma violência catártica, é um niilismo, é um desespero, é a destruição pela destruição, vamos dizer assim, né? É uma espécie assim, ante um problema real, você acaba dando uma resposta errática ao atual estado de coisas, né? Eu vou ler um trecho aqui que vai evidenciar bem isso. Naquela época, a minha vida parecia completa demais, e talvez tenhamos que quebrar tudo para construir algo melhor em nós mesmos. É muito interessante que eu acabei de ler nesse mês um livro chamado A Destruição da Razão, do George Lukács, um estupendo intelectual, talvez o maior, se não o maior, pelo menos um dos maiores filósofos do século XX, e assim, ao ver a análise daquele livro, que ele vai tratar da decadência da burguesia, do niilismo, do desespero, e você vê essa contraparte ficcional, que é o Clube da Luta, olha, a linearidade do raciocínio é muito, muito interessante. Eu vou deixar aqui o vídeo aqui no canal também, se não couber aqui nos cards, estará aqui embaixo, eu recomendo bastante para quem quer observar, vamos dizer assim, uma análise mais filosófica sobre essa problemática. E assim, eu reitero que você não demora nada para perceber que o narrador está sofrendo um estado assim, completamente paranoico, a esquizofrenia, a bipolaridade, sabe, a loucura que ele está passando. Você vai percebendo cada vez mais a degradação mental a qual ele está submetido. E assim, existem aspectos aqui de uma luta de classes um pouco velada aqui no livro, mas ela é um aspecto dúbio, porque os personagens, vamos dizer assim, existem aqueles que são submetidos a toda sorte de constrangimentos e humilhações na sua vida cotidiana, que vão fazer aqueles trabalhos mais simples, aqueles trabalhos mais desqualificados e que por conta disso estarão, vamos dizer assim, rebaixados na hierarquia social padrão do capitalismo e que, portanto, quando chegam ali, eles lavam a sua alma, né? Eles vão bater, eles vão esmurrar, vão descontar a sua frustração, vão descontar a sua raiva, e, inclusive vão acabar batendo
atendem pessoas que são, vamos dizer assim, mais bem aquinhoadas, sujeito mais rico, e está ali também. Então, assim, não é muito bem uma luta de classe, vamos dizer assim, da maneira clássica, porque também há pessoas ali que são, vamos dizer assim, financeiramente bem resolvidas, como, aliás, é o próprio narrador, mas que tem uma vida completamente vazia, uma vida superficial, uma vida que não é prenha de significados, porque o sistema capitalista, a despeito de, eventualmente, proporcionar a alguns uma recompensa material, ele não consegue compensar, por conta da forma como é estruturado, as deficiências emocionais que ele mesmo acarreta. Outro aspecto, assim, que, vamos dizer assim, acho que reforça a participação no grupo, é o fato, vamos dizer assim, como eles não têm uma vida de união, eles não estão vinculados a ninguém, são muito pessoas habitualmente muito afastadas umas das outras, né, vivendo suas maneiras, suas vidas cotidianas, seus dramas cotidianos, no máximo vinculado ali à sua família mais próxima. Quando eles estão ali naquele grupo, parece que forma aquele, vamos dizer assim, aquele sentimento de seita, né, ou eles se reconhecem como iguais, eles se sentem fortes, eles se sentem valentes, eles se sentem, vamos dizer assim, num grupo que os ampara, que os protege e que dá significado a essa vida muito vazia que eles tinham até então. E da mesma maneira que acontece com o grupo neofascistas nos dias de hoje, né, que eles têm lá seus apitos de cachorro, então fazem seus símbolos, tomam um copo de leite branco. Eu falei aqui do apito de cachorro, porque o cachorro não escuta o apito, né, mas então esses apitos de cachorro dos grupos neofascistas hoje são esses sinaizinhos que eles têm entre si, que eles se reconhecem, mas as pessoas que estão do lado de fora, elas não conseguem compreender esse tipo de código, esse tipo de sinais. Mas os que estão de dentro, eles reconhecem de maneira plena. Eles também, né, os membros aqui do Clube da Luta, eles têm seus métodos de reconhecimento, que aliás são muito fáceis, né, porque eles vivem com hematomas, eles ficam lá lutando um contra os outros, né. Então, quando a pessoa chega numa loja lá e tá lá o atendente, que seria uma pessoa normal, tá com o olho todo roxo, aí o cara chega ali, tá com o dente quebrado, o outro, né, como o próprio narrador aqui, a bochecha dele fica tão machucada que ela nem consegue cicatrizar. Então, eles se reconhecem entre si. E existe aqui no livro uma espécie de leitmotiv que é muito comum em variados grupos neofascistas, neonazistas que existem nos dias de hoje. Que a ideia, vamos dizer assim, que a pessoa tem um talento muito grande, que tem uma inteligência muito grande, que o mundo não está aproveitando, que o mundo está desperdiçando o talento dela, que ele poderia fazer muito mais, mas a sociedade está coibindo, está coagindo, está constrangendo tudo aquilo que essa pessoa teria para entregar. E eu vou ler um trecho aqui que eu acho que demonstra muito bem isso. Eu vejo os homens mais fortes e inteligentes que já viveram, ele diz, o rosto delineado pelas estrelas que aparecem pela janela do motorista. E esses homens estão enchendo tanques de carros e servindo mesas. A inclinação da testa, as sobrancelhas, a linha do nariz, os cílios, a curva dos olhos, o contorno plástico da boca, o jeito de falar, tudo delineado em preto pelas estrelas. Se pudéssemos colocar esses homens em campos de treinamento e terminar de criá-los, e aqui é muito interessante, vocês perceberam que o primeiro e o terceiro parágrafos que eu li aqui, eles têm vínculo entre si, mas não o segundo, porque o livro é assim, ele é entrecortado, ele tem vários flashbacks, ele tem um ritmo que é muito febril e muito caótico, como é o ritmo da própria sociedade neoliberal que a gente vive. Então, assim, também é essa outra crítica tácita que vai embutida na obra. Mas, e aí a gente pode voltar aqui à ideia de luta de classe que a gente estava tratando e tal. Você percebe quando ele fala assim, tá lavando carros, né? Os homens muito talentosos estão lavando carros. Então, assim, ele não faz uma crítica que exista a necessidade que alguém lave carros, que não pode ser só eles. Esse é um tipo de discurso de direita ou de extrema direita, né? Então esse livro aqui margeia muitos dos conceitos que os grupos neofascistas ao longo do mundo inteiro adotam, inclusive aqui no Brasil, por óbvio. E assim, ele expõe de maneira até caricatural, né, vamos dizer assim, uma espécie de homem que não se realiza enquanto homem, de uma espécie assim de masculinidade frágil que se transforma por conta disso em uma masculinidade tóxica, uma masculinidade agressiva. Como se fosse ali aqueles caras e fossem, sabe, defender seu território, lutar pela caça, falta só isso, né? Vamos dizer assim, esse transbordamento de testosterona o tempo todo no livro, né? E assim, a gente não pode deixar de tratar que é um bando assim, de machos frustrados, fracassados, ressentidos, com dificuldades, vamos dizer assim, de lidar com o mundo, dificuldade de lidar com mulheres especialmente. Eles seriam, vamos dizer assim, os red pills da sua época, vamos dizer assim, né? Não havia esse nome aqui na época, mas é a mesma coisa, né? Tão ressentidos, tão vazios quanto eles lá como os red pills cá. E aliás, é até interessante tocar no assunto red pill, porque esse livro, Clube da Luta, ele é um livro habitualmente muito mal lido. E ele é mal lido devido, vamos dizer assim, uma espécie de pauperismo intelectual que nós vivemos na nossa sociedade capitalista, né? A fragilidade intelectual de muitas e muitas pessoas, por causa da forma como esse regime é estruturado, não é que as pessoas, vamos dizer assim, são algozes, ao contrário, elas são vítimas, né? Elas não são ignorantes, elas são ignorantizadas por esse regime, vai impedir de fazer a leitura mais óbvia, mais clara que deveria ocorrer, por exemplo, sobre esse livro. Porque é um livro que está criticando o consumismo, está criticando o vazio, está criticando
criticando a superficialidade, está criticando a forma como essa sociedade é estruturada, vai mostrar esse tipo de resposta absolutamente errática que é dado, vai mostrar que as pessoas que estão guiando aquilo ali são pessoas loucas, são pessoas paranoicas, e tem gente que vai compreender que aquilo ali é uma espécie de solução, que aquele clube da luta é o que eles deveriam fazer. Inclusive, quando o lançamento desse livro aqui, especialmente depois do filme, né, teve pessoas que criaram os clubes da luta, sem entender que ele está criticando aquilo, ele está mostrando como é que essa masculinidade frágil e, vamos dizer assim, essa superficialidade, essas pessoas tão perdidas, tão atomizadas, completamente degradadas em suas relações que deveriam dar sentido à sua existência, que deveriam dar algum tipo de propósito à vida, elas podem ser manietadas e direcionadas para qualquer tipo de, vamos dizer assim, de seita, inclusive uma seita que se transforma em uma espécie de seita terrorista, como é aqui o Clube da Luta. Então, assim, o livro tem uma crítica social patente e muitas pessoas que o leram não compreenderam. Mas é assim, é de dar pena, né? É de dar dó. Eu imagino a frustração que o autor não deve sentir. Isso, claro, não é só esse livro que foi mal lido, vamos dizer assim, né? Vou dar um exemplo. A música O Papo é Pop dos Engenheiros do Havaí, lançada ali em 1990, mais ou menos, no início dos anos 90, é uma música que, vamos dizer assim, ela mostra como é o pop, fizeram uma música bem pop para mostrar como é que o refrão gruda na cabeça, como é que é muito fácil, vamos dizer assim, fazer as pessoas se viciarem naquilo ali. É uma música irônica. E a maior parte das pessoas que escutou aquela música não percebeu isso, né? Acabaram caindo numa música pop mesmo, né? Ou, por exemplo, o filme Matrix, né? Principalmente o primeiro, que é o melhor deles, tem várias questões filosóficas e existenciais bastante interessantes e tal. Um monte de gente que assistiu só foi para assistir para ver tiro, né? Então, assim, de fato, tem efeitos especiais bastante impressionantes. Então, assim, muitas pessoas gostaram daquelas imagens e foram ali e se ativeram aquilo ali. Aliás, o pauperismo intelectual ele é tão brutal, vamos dizer assim, que, imagine, quando o Morfeu lá oferece a pílula azul ou a vermelha para o Neo, e a pílula vermelha que abriria a mente dele, né? Por que a cor é vermelha, né? Pô, não é preciso ser doutor em lógica transcendental para deduzir por quê, né? É evidente que ele está mostrando ali um lado de um campo político. O campo político que é vermelho é qual, né? Como os bolsominions adoram dizer, né? A bandeira do Brasil nunca jamais será vermelha. O vermelho, ele representa, na verdade, o sangue da classe trabalhadora que foi derramado ao longo de toda a história. Então, assim, o vermelho ali, a cor da pílula, é uma metáfora para lá de óbvia, né? E os Red Pills não conseguiram entender isso ainda. Imagina a fragilidade intelectual dessas pessoas. Assim, antes de tudo, essa masculinidade tão frágil, tão tóxica, esse machismo tão escroto, tão rematado, mas antes de tudo é de dar pena desses meninos criados com vó, entendeu? É realmente assim, é tão ridículo que nem dá gosto de ficar argumentando contra. Então, assim, o Clube da Luta ele faz uma crítica duríssima a essa sociedade atual, mesmo que muitos dos leitores do livro ou que assistiram o filme não conseguiram compreender direito, né? E o próprio Clube da Luta, ele não deixa de ser outra coisa senão uma espécie de ópio, né? Ele não é uma resposta concreta, muito ao contrário. É nessa masculinidade frágil, esse vazio, essa superficialidade que acaba desembocando naquilo ali. E assim, é preciso destacar, né, que a raiva pela raiva, ela não é uma resposta, né? Porque a sociedade assim erigida, a sociedade neoliberal, injusta, cruel, sórdida, infame, enfim, não preciso nem detalhar isso aqui, posso citar aqui mais um livro, por exemplo, A Ilusão Neoliberal, do René Passé. Aliás, se você for na lista completa aqui embaixo, vai ter os mais variados livros tratando desse assunto. Então, assim, não vou nem me especificar muito, mas o fato é, a sociedade assim erigida, ela vai gerar indignação, mas muitas vezes essa indignação só não basta. Eu acho até que ela é um bom combustível para que você possa alterar essa sociedade, mas a indignação, ela não é um fim em si mesmo, porque senão você pode transmutar essa indignação para algo que vai não só não resolver o problema, como pode até agravá-lo. E na medida que aqui é exposto de maneira muito clara que é uma indignação irracional, o resultado final ele não é favorável, né? Ele se assemelha muito, mas muito mesmo a grupos neonazistas, grupos neofascistas que abundam por aí, especialmente depois da ascensão das redes sociais, né? Que por motivos diversos, ora deliberados, ora de maneira aleatória, através de seus algoritmos, eles dão, vamos dizer assim, uma multiplicidade de visualizações para esses grupos, né? E já tem matéria, inclusive em jornais conservadores como o Washington Post, dizendo que esses grupos fazem isso deliberadamente, né, essas redes sociais, e às vezes elas também, mesmo quando tem toda sorte de crimes perpetrados em seu seio, elas deixam para lá. Eu mesmo já fiz várias denúncias de crime de ódio na internet e todas as vezes eu sou recusado. Vamos dizer assim, sei lá, eu devo ter feito umas 100 denúncias e eu acho que aceitaram umas 5. E 95 que eram, de fato, discurso de ódio, essas redes sociais toleraram. E assim, isso acaba, por óbvio, potencializando esses grupos neofascistas, neonazistas. Para quem quiser uma análise
bem mais aprofundada, para não ficar nessa vulgaridade de que se escuta por aí, fascismo, é isso, é aquilo, eu vou indicar 2 livros aqui, não sei se vai caber aqui nos cards, se não couber aqui, de qualquer maneira, estará aqui no box de informações, tanto os vídeos quanto os trechos selecionados. O primeiro eu vou destacar o livro do Theodor Adorno, Aspectos do Novo Radicalismo de Direita, um livro muito, muito interessante, e outro, esse já de um pensador brasileiro, que é o Leandro Conde, o grande intelectual também, que se chama Introdução ao Fascismo. Eu recomendo bastante que esses temas estarão mais detalhados lá. É interessante destacar que na parte final aqui do livro ocorre aquilo que eles chamam que é de quebra da quarta parede, ou seja, quando o personagem dialoga com o leitor direto, né, tipo Deadpool, assim, né, o Deadpool sabe que é um personagem em quadrinho e ele dialoga sobre isso com o telespectador, né, e acontece algo semelhante aqui no livro. Não é muito comum ver isso em livros, né? Eu acho que a última vez que eu tinha visto isso foi no livro do John Fowles, chamado A Mulher do Tenente Francês. Aliás, um livro belíssimo, recomendo muito, um romance muito bonito. O John Fowles é famoso aqui no Brasil por causa de um livro chamado O Colecionador, um livro meio controverso, tem gente que gosta, tem gente que abomina. Eu nem vou ler por causa disso, me parece que nem todo mundo curte, mas esse livro A Mulher do Tenente Francês eu recomendo bastante, deixarei os trechos selecionados aqui embaixo também. Então, assim, fazendo um balanço da obra, essa obra critica o vazio neoliberal, ele critica a alienação reinante, critica, vamos dizer, aquilo que essa sociedade tem para entregar, e isso naquele país que, vamos dizer assim, pretensamente deu certo. Você imagina naqueles que vivem uma situação mais precária como a do nosso país aqui. Critica o consumismo louco que a gente vive, critica, vamos dizer assim, a forma como as corporações acabam dominando a existência social e as consequências lesivas que isso vai acarretar. Expõe, assim, a crise da masculinidade, né, que, vamos dizer, por um lado é uma espécie de masculinidade frágil que se torna numa masculinidade agressiva, né? E você observa, assim, que aqueles seres lá, eles, vamos dizer assim, a forma como eles vão observar as mulheres não é muito favorável, né? Aliás, mal aparece mulher no livro, isso também, tanto naquilo que expõe quanto naquilo que não está claro, vamos dizer assim, fica implícito que as mulheres não teriam muito espaço em um mundo, vamos dizer assim, estruturado como o Clube da Luta. Isso tudo por conta de uma sociedade que é arquitetada de uma maneira que a vida das pessoas não tem significado, uma vida vazia, uma vida entorpecida, uma vida assim que não tem, vamos dizer assim, grande valoração para si próprio, né? Assim, as pessoas acabam se olhando, né? Olhando para si mesmo e se vendo como derrotado, olhando para si mesmo e se vendo como pouco, faz menos do que poderia, menos do que deveria, não vive a vida que gostaria de viver. Aliás, não chega nem perto disso, mesmo as pessoas que estão em um nível econômico mais elevado. E aí você percebe como essa sociedade fracassou de A a Z, passando pelos Epsilone. E assim, né, para quem quiser se aprofundar nesse aspecto psicológico, nos dramas que o neoliberalismo vai acarretar, eu vou recomendar 2 livros. Um de 2 pesquisadores franceses, que são o Pierre Dardot e o Christian Laval. O nome do livro é A Nova Razão do Mundo. Aliás, esse livro tem ali partes muito boas e partes nem tão boas. Ele é meio senoidal assim, mas essas partes muito boas, elas são efetivamente brilhantes. Os trechos selecionados desse livro estarão aqui embaixo. E outro livro, esse já de pesquisadores nacionais, o Christian Dunker, o Vladimir Safatry, etc., que já tem vídeo aqui no canal também, que se chama Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico. Quem quiser se aprofundar nesse tema, eu recomendo bastante. Há partes muito, muito importantes nesses livros e vamos dizer assim, vão desdobrar com muito mais acuidade aquilo que eu venho falando aqui. Eu preciso destacar também que esse livro aqui tem continuação, não fizeram outro filme, eu acho que por isso também os livros não fizeram tanto sucesso. Aliás, esse livro não tinha feito sucesso no seu lançamento, ele só o fez depois do lançamento do filme. Que eu tinha dito lá que eu ia falar um pouquinho mais sobre o filme, né? Na verdade, quando esse filme passou lá no final dos anos 90, eu pulei a vibe dele, não assisti e só vim agora, que eu li o livro, aí na sequência eu assisti o filme. E é interessante que esse filme fez muito sucesso, muitas pessoas criaram clubes da luta. Olha só que fragilidade mental, meu Deus. Olha que ironia do destino, né? Que ele está fazendo uma crítica, as pessoas caíram, né? Não compreenderam, criaram o clube da luta, um monte de gente tatuou frases. Enfim, ele fez um frisson na época, vamos dizer assim, né? E eu fico até grato, assim, né? Porque esse filme foi lançado lá em 99, já havia internet, mas não havia redes sociais tão poderosas. Porque eu acho que se ele fosse lançado hoje, olha, ele poderia acarretar algumas catástrofes, entendeu? Porque, de fato, algumas pessoas iam, por conta desse pauperismo intelectual que eu já destaquei aqui, acabar caindo na criação de clubes da luta e das ações, vamos dizer assim, de caráter terrorista que eles fazem aqui, como desdobramento desse próprio clube. E é interessante dizer que, normalmente, assim, quando a gente fala assim, o filme não tem tanta qualidade em relação ao livro, é melhor ler o livro, mas sabe que esse filme, ele é muito próximo, assim, da qualidade mesmo. Quem viu só o filme não perdeu
perdeu muita coisa não. Acho que algumas nuances, sabe, que vamos dizer assim, sobre o consumismo que eu estou falando aqui, sobre a vacuidade da vida, ficam mais óbvias aqui lendo o livro. Ainda assim, reitero que você tem que ler com alguma atenção. Mas não precisa muito não. Vamos dizer assim, essa mensagem é tácita, mas ela, vamos dizer assim, apesar da sutileza, você consegue perceber. No filme é um pouquinho mais difícil para perceber. Mas de qualquer maneira, assim, o filme, ele quase que preenche assim, a necessidade. O livro aqui eu não acho estritamente necessário, não. O que, aliás, é muito raro, né? Então, por isso até que eu faço esse alerta, assim, porque isso é muito, muito raro mesmo. Então, diretores, redatores, os atores, aliás, as interpretações foram muito bem executadas. Então, assim, eles mandaram muito bem, porque isso não é coisa fácil, não. E é interessante, assim, eu gostaria de fazer uma provocação final, porque ante esse estado degradado de coisa, que eu já destaquei aqui no vídeo algumas vezes, eles deram uma resposta, vamos dizer assim, masculina, cheia de testosterona, sabe, agressiva, sabe, vamos dizer assim, violenta e tal e tal. Beleza, mas você sabe que quando essa problemática com a qual eles estão lidando, ela tem outro tipo de resposta na nossa sociedade que nós conseguimos observar facilmente. E, por exemplo, só para dar uma, que é, vamos dizer assim, não obsedante, não excruciante como foi esse caso dessa resposta errática aqui e agressiva. Mas, por exemplo, o fato das pessoas não viverem vidas com tão preenche de significado quanto poderia, de não ter de não ter um relacionamento humano tão próximo, de não ter tantos amigos, de não ter tanto contato quanto poderiam e deveriam ter. Vocês percebem que elas estão transmutando, né, estão transferindo o afeto que deveriam sentir pelos membros de sua própria espécie para animais? Vocês conseguem perceber isso? E aqui não é uma crítica aos animais, não, muito ao contrário. Aliás, um dos métodos mais óbvios de você detectar um canalha é alguém que maltrata animal, que maltrata criança, que maltrata idoso, ou seja, que são seres mais frágeis, são seres que muitas vezes não vão ter capacidade de reagir, de se defender. Entretanto, assim, essa transferência toda de afeto para animal, essa transferência que deveria, eu reitero, ser direcionada para os membros de sua própria espécie, olha, meus queridos, isso é um sintoma muito grave. Eu não estou aqui recriminando a pessoa que faz isso, muito ao contrário, porque ali ela está encontrando algum tipo de alívio, né? Eu a entendo, mas isso é um sintoma de um problema muito grave. Isso é um sintoma assim, de uma sociedade muito mal arquitetada. E olha, eu posso dar 1001 exemplos sobre isso, né? Só para citar um. Né? Na minha adolescência seria algo impensável que você pudesse levar um animal doméstico para um shopping. Entendeu? E hoje é uma coisa mais comum do mundo. E por quê? Antes não havia animais domésticos? Não havia, né? Mas o que aconteceu aí no meio desse caminho? E aqui eu estou falando de pessoas que têm esses animais, às vezes muito caros para cuidar, ou seja, são dessas pessoas que têm uma condição social melhor, mas não estão conseguindo a sua vida ter tanto significado, ou seja, não estão criando laços humanos tão afetivos, tão solidários, tão próximos, que estão dando a ela uma existência tão significativa quanto poderia, e acabam tendo que deslocar isso para animais irracionais. É uma espécie de contraparte feminina, mais amorosa do que a que foi dada aqui. É outro tipo de resposta. Claro que muito melhor do que aquela, mas reitero, é um sintoma de um problema, e de um problema muito grave. O problema não está com aquela pessoa que foi dar o afeto ao animal, de maneira nenhuma. O problema está com a sociedade que está, vamos dizer assim, gerando esse tipo de necessidade. E aí, claro, daí em diante vai acarretar a quantidade de coisas mais doentias que você puder imaginar, né? Por exemplo, tem gente que vai dizer que é mãe de pet, mas, meus queridos, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, é preciso ter um mínimo de decência intelectual, né? A mãe de pet está para uma mãe de criança, da mesma maneira que um coach está para um psicólogo, né? Vamos resumir a história assim. Então, assim, eu achei o Clube da Luta um livro bom, um livro que não é imprescindível, um livro que pode ser substituído pelo filme, de qualquer maneira faz alguns questionamentos ok, assim, é um livro que você quer passar rápido, ele tem um ritmo febril, reitero, muito vinculado à própria sociedade que ele está retratando, e então, assim, é um bom livro, eu gostei do livro, não é aquela coisa mais clássica, não rumina as coisas, não faz maiores reflexões, ele põe alguns pontinhos ali e cabe você percorrer o caminho. De qualquer maneira, é um bom livro e eu gostei da leitura. Eu gostaria de perguntar a você conhece o livro Clube da Luta? Conhece outro livro do Chuck Palahniuk? Concordou com o meu veredito aqui de achar que é um bom livro? Comente à vontade aqui embaixo. É isso, forte abraço, beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!